Eu já não saía muito de casa, só saía mais no final de semana, então tá meio normal. Também, não, Tá não fui muito de péssimo. sair, não. Bom, já podem colocar os nomes de vocês, tá certo? E o quê? Primeira aula é produção textual hoje, né? Segunda aula, produção textual, exatamente. Amanhã a gente se vê? Não, amanhã a gente se vê, amanhã a gente vai ter quinta aula, né? Oxi. Amanhã vai ser aula normal, professor, ou não? É, porque lembra que a Vai prova igual da de última produção vez, tá textual, certo? simulado de produção Oh, meu textual, Deus. é só escrever uma redação, não é online, por isso vai Mas ter. devia estar online. Eles vão ter um sábado inteiro, Muita quer dizer, o gente final de tá... semana inteiro. Ah, eu não. Eu vou explicar, tá amanhã, você Opa, já perguntou. que hoje é o sábado, mano. Vamos Tem lá, muito pessoal, tempo. atenção todo mundo, Que aula desliguem é? os Que aula é microfones, mesmo? É de que livro? produção. Produção textual. Ah, tá. A gente não. Vamos lá, prestem atenção na explicação, tá bom? Assim a gente vai ter menos dúvida. Até porque a sua Professor, dúvida, é aula de quê? produção textual, tá bom? Ô, professor, vai ser igual naquele dia que teve a prova de produção, que vai até segunda-feira, até 5 horas, né? Vai ser desse jeito também? Eu vou explicar agora, tá bom? Atenção, pessoal. Finjam que não existe microfone aí. Prestem atenção. A prova de produção textual vai ser da seguinte maneira. Amanhã vai ser disponibilizado o tema. Amanhã vocês vão saber sobre o que será a redação de vocês, tá certo? Amanhã. Deixem o chat de lado, tá bem, pessoal? Deixem o chat de lado, vamos voltando aqui. Só se for para colocar o nome, turma e número, tá bom? Amanhã vocês vão saber sobre o que vocês vão falar, tá certo? Na produção, na dissertação passada, vocês falaram sobre segurança das crianças e lazer, né? Amanhã o assunto vai ser diferente, tá certo? Necessariamente é isso que vocês devem saber a princípio, com relação ao conteúdo. Com relação à configuração, vamos dizer assim, da prova, a prova, atenção, pessoal, atenção, se vocês prestarem atenção aqui, vocês não vão nem precisar perguntar, então eu vou tirar todas as dúvidas aqui. Me escutem primeiro, tá bom? Escutem, depois vocês veem se ainda ficou dúvida. Eu vou mandar a prova amanhã pelo Google Sala de Aula. Ela deve ser entregue naquela mesma folha que vocês mandaram da última vez, tá bom? Aquela folhinha com linhas e tudo mais. A folha oficial da instituição, tá certo? O prazo, vocês vão ter de sexta-feira até segunda-feira para mandarem, tá certo? Sexta, sábado, domingo e segunda. Então, terei bastante tempo do que se fosse uma prova presencial, né? Que vocês só teriam, no máximo, as 4 horas. Né? A vantagem ou não é que vocês teriam textos motivadores lá na prova. Aqui, a vantagem são duas, né? As vantagens, aliás. A primeira é que vocês vão ter aí mais ou menos umas, deixa eu ver, 84 horas, 82 horas para fazer a prova, né? 80 horas a mais. Você tem quase 4 dias aí de prova, né? E a vantagem número 2 é que vocês têm a internet para pesquisar, para trazerem tudo que vocês puderem para o texto de vocês. Então, todo mundo tem que concordar. A prova aqui é bem mais fácil do que se fosse presencial. Né? É Muito mais fácil. verdade. E vai ser vai ter as mesmas orientações da prova passada, de caneta, tá bom? Não ande de lápis, porque fica ruim até para eu visualizar, para eu enxergar mesmo as palavras. Não é que eu enxergue ruim, né? Não é que eu enxergue tão ruim assim. É porque a pessoa
E aqui ninguém tem a obrigação de ser fotógrafo profissional. É que a foto sai tremida, sai borrada, às vezes até mesmo a lente da câmera não está limpa. A pessoa tira foto com flash e está de lápis. Aí fica ruim de enxergar, né? Porque a luz foca. Aliás, a luz ofusca, aliás, o que está escrito. Então, faça de caneta preta, tá certo? Caneta preta. Eu pesquisei, da última vez, acho que não foi. O principal, pessoal, é aquelas competências que eu sempre falo para vocês, né? 2 pontos para cada competência. Prestem atenção na acentuação, na ortografia, tá certo? Principalmente nos acentos. Eu recebi algumas provas que não tinham acento nenhum. A pessoa falou muitas vezes a palavra saúde, 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 não colocou o acento no U. A pessoa falou um monte de vezes também, 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 e não colocou o acento no E. Aí você vai cometendo esses deslizes, né? Esses deslizes ortográficos, deslizes linguísticos, desvios linguísticos, aliás, e isso somado, né, com muitos deslizes, acaba que vai baixando sua nota. Se você tivesse acentuado as palavras, você teria recebido um 10, mas como a falta de acentos foi tanta, foi necessário que se baixasse a, a nota, certo? Eu acho que não está lá não, tá, irmão? Se não está, eu vou colocar, tá bem? 3h10 dessa tarde eu coloco. Engraçado, eu também chamo só GSA, Google Sala de Aula. Menor, né? Resumindo, vai ser desse jeito, tá bom? Vão ser as mesmas configurações de tempo e de entrega da prova passada. Eu só queria que vocês tomassem mais atenção para que não cometessem os erros da prova passada, como entregar na sexta-feira depois da prova, né? Depois do prazo, é imprescindível. Mandem um rascunho, tá bem? A caneta tem que ser preta ou clara. Mas é o seguinte, olha, a gente pede uma caneta transparente, porque se você usar uma caneta dessa aqui, talvez você deixe alguma, que a gente chama de pesca, né? Alguma pesca dentro da caneta, né? Dentro do material da caneta. Em sala de aula, a gente pede uma caneta transparente, que é para a gente ver que não tem nada ali, tá certo? Mas como você está em casa, inclusive você vai estar com o telefone pesquisando, você pode fazer com essa caneta aqui, por exemplo. O importante é que a tinta seja preta, tá certo? A tinta tem que ser preta. Mas não tem como pescar em casa com caneta. Pois é. Eu não tenho ela transparente. Tudo bem, você pode fazer com a caneta assim, ó. Não é de material transparente, né? Aqui não é de material transparente. Você pode fazer com uma dessa, né? Desde que o importante é que seja preto, né? Ou, deixa eu ver aqui outra. Pode fazer com uma dessa também, tá certo? O interessante é que seja preta. Bom, agora vamos lá. Eu separei umas atividades sobre produção textual aqui, sobre o texto dissertativo. Sei que vocês vão gostar. Atividades, professor? Como assim? Atividade. Atividade. Nós devemos copiar ou responder ao vivo? É para casa, tá bom? A gente vai conversar sobre a dissertação. É o seguinte, a aula de hoje vai funcionar de uma maneira bem leve, tá bom? Nossa próxima aula de produção é na quarta-feira. E esse vai ser o prazo para essa atividade, tá bom? Assim, vocês vão poder, ó, respirar e fazer a redação tranquilos, tá certo? A atividade que eu vou passar hoje e que eu vou disponibilizar no Google Sala de Aula hoje deve ser entregue na quarta-feira. Então, vocês já vão ter feito a redação, tá certo? É uma atividade, né, uma espécie de diálogo que a gente vai ter sobre redação, tá certo? É uma outra Só forma. vai fazer essa atividade. Desculpa interromper. O senhor vai botar ela no coisinho no chat ou vai apresentar a tela? Eu vou apresentar a tela. Então, nada, Professor, assim que responder. a aula acabar, o senhor vai enviar essa atividade lá? Vou sim, envio sim, tá bom?
Eu sempre tenho, porque eu faço sempre assim, eu assisto a aula, faço simulado e faço dever. Tá bem. Vou fazer isso, né? Bom, vamos lá. O mouse está dando problema. Deve ser aqui, né? Deixa eu ver isso aqui. Pronto, vamos lá. Todo mundo vendo a tela? Eu tô Sim. vendo, professor. Pronto, vamos lá. Eu tô vendo. Sim, estamos vendo. Pronto. Entendi. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que trata-se de um tipo de texto que descreve com palavras, deixa eu colocar aqui, pronto, que descreve com palavras o que se viu e se observou, tipo textual desprovido de ação, em que o ser, o objetivo ou o ambiente são mais importantes. Valorização do substantivo e do adjetivo, que ocupam um lugar de destaque na frase. Do que a gente estudou, pessoal? Isso aqui tem alguma coisa a ver com texto dissertativo? Sei lá. Ele tem alguns pontos em que se encaixa num texto dissertativo, Não. Quais pontos? que se encaixa numa redação. Quais? Agora o povo vira tudo grilo, aí tem que ter aquela musiquinha Pessoal, não grilo. tenham receio. Se Não, você eu acha falei que não. não, diz que não, tá bom? Então, você acha que sim, diz que sim. Mas me dá um motivo para o seu sim e para o seu não. Não. Ó, eu quero saber do que a gente estudou, tá certo? É só das competências que a gente viu, só do que eu expliquei para vocês sobre o que é uma dissertação. Nesse item A, tem alguma coisa que faz relação com o que a gente estudou? Tem alguma coisa aqui nesse item A que eu falei para vocês? Tem ou não? Você pode dizer que não também, tá? Tem. Tem o quê? A valorização do substantivo e do adjetivo. Não. Nada não. Vamos para o item B. Tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, ou até mesmo mesclando dados reais e imaginários. Apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que sem linearidade ou relação com o tempo real. Esse item aqui, pessoal, faz alguma referência com o que a gente viu de redação? Eu acho que não. Não sei. Por que não? É óbvio Eu que acho não, que professor. não. Óbvio Eu que acho não. que não, porque tem que ser real, né? Um texto Isso, Kai, muito bem, olha. Ele procura Aqui, ó, trazer vamos lá. ideia. Tá todo que tá não dá pra tirar print. Atenção, pessoal, olha. Quando Ele eu falo procura que trazer pode ser informação. real ou fictícia, vamos lá, Não, agora, professor. só um momento. Deixa eu explicar aqui. Quando eu digo que pode ser real ou fictício, eu já sei que não é uma redação, uma dissertação, né? Por quê? Porque a gente sabe que a dissertação é um texto científico que vai falar sobre um problema real. E esse problema pode ser político, esse problema pode ser científico, esse problema pode ser cultural e esse problema pode ser social. Mas nada fictício. Já aqui já morre, né? E olha só o que mais que eu marquei ali, olha. Mesclando dados reais e imaginários. Na redação a gente vai trazer fatos, pessoal. Fatos, nada do nosso imaginário, no sentido de criar uma coisa que não existiu, certo? Outra coisa, sem linearidade ou relação com o tempo real, de maneira nenhuma. A redação, ela tem uma progressão, né, bem linear. Como eu falei para vocês, o argumento 1 depende do argumento 2. Aliás, o argumento, vamos lá, de volta aqui. Deixa eu ver aqui uma cor. Amarelo? Não, amarelo é muito fraquinho. Deixa eu ver. Verde, pronto, ótimo.
O argumento 4, né? O argumento 5, aliás, depende do argumento 4. O argumento 4 depende do argumento 3. O argumento 3 depende do argumento 2. E o argumento 2 depende da tese, né? Que é onde você começa a apresentar o tema, né? O que é o tema? É o primeiro parágrafo. Aí você começa. O argumento 2 partiu daqui. O argumento 3 partiu daqui. Desse jeitinho, tá bom? Então, aqui, a gente não tem absolutamente nada no item B que faça relação com o que a gente estudou sobre redação, né? Entenderam? Então, um texto argumentativo tem que ser real. Não pode Isso. ter nada fictício. Isso. Agora a gente vai para o item C, tá bom? Item C. Vamos lá. Ctrl 2. Aqui. Tipo de redação escrito em prosa sobre um determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Isso aqui, pessoal, tem alguma relação com o que eu ensinei para vocês? Sim, toda. Toda? Esse verso aí, algumas partes dele que o professor ensinou. Tem certeza? Sim, professor, acredito que Não. seja essa. Isso, muito bem. Eu tô brincando com vocês, pessoal. Tanto Não que ele- duvidem. Vamos ver o item D, então, para ter certeza. Tipo de texto que indica para o leitor procedimentos a serem realizados? Não, Nesse tipo de... tá errado. Peraí. Isso não é Só que- nenhuma receita, professor. Pois é, isso aqui está mais para uma receita. Poderia até ser um anúncio publicitário, né? Já que os verbos, né, estariam no modo imperativo, né? Dando orientação, ou até mesmo ordenando que você faça alguma coisa. Mas olha só, tipo de redação. Tipo de redação escrita em prosa, ou seja, em parágrafos. É essa bonita mesmo aqui que é a dissertação sobre um determinado tema. Devem ser apresentados argumentos e provas, ou seja, fatos, a fim de uma conclusão, ou seja, uma proposta de intervenção para os fatos abordados ou para o tema abordado, pode ser também. Então, parece que a gente já respondeu, né? Marque aí no seu caderno. Primeira questão da atividade, eu vou colocar item C. Professor, isso a gente não precisa copiar agora porque vai ser para casa, né? Isso, não, copia agora não, Oi. vai demorar demais isso aqui. Eu perdi até o caderno agora, professor. Fique nervosa não. Depois a gente tem a segunda questão. Então A vai segunda cair questão... o item C? Não. Isso aqui é um exercício sobre os nossos conhecimentos sobre redação, tá certo? A prova vai ser uma produção escrita, tá certo? De 13 a 30 linhas, tá bom? Isso aqui é para a gente saber, para a gente trabalhar de outra maneira o nosso conhecimento de redação. Porque a gente não apenas escrevendo texto, a gente testa os nossos conhecimentos de redação. Com uma atividade dessa aqui, a gente também faz isso, tá certo? Tá bom. Segunda questão, vamos lá. Sobre a dissertação argumentativa, podemos afirmar que se trata de um gênero textual, de um tipo textual, de um texto literário ou de uma composição lírica? De um gênero textual. Sei não. De um tipo textual. Alguém vai de item C ou de item D? Não. Professor, eu fiquei meio em dúvida sobre o item C. Será? Tá tudo em dúvida aqui. Não tem nada de certeza, entendeu? Vamos por eliminação, né? As composições líricas, elas trazem uma certa musicalidade entre os versos, né? Então, se é verso, eu já sei que não é dissertação, porque o professor Carlos disse que na dissertação você não vai fazer versos, né? Em Então, a prosa. composição lírica, professor, pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser uma poesia, é uma composição que traz rima, certo? Composições líricas são composições que trazem rimas, são composições com musicalidade, tá certo? Qualquer música que você estiver pensando agora, que tem uma letra,
né? É uma composição lírica, tá bem? Tá bem. Vamos aqui para um texto literário. Texto literário necessariamente pertence a uma literatura, como, por exemplo, literatura inglesa, literatura brasileira, literatura portuguesa. Uma redação é um texto científico, como eu já falei, não é literário. Ele pode até mesmo ser tido como um texto de divulgação científica, porque o texto de divulgação científica também não permite aquela tal da pessoalidade que eu falei para vocês, né? Nada de eu acho, nada de eu acredito. É tudo de acordo com os dados, de acordo com os estudos, de acordo com a pesquisa, diante de tudo isso que foi dito. Esse é um texto sem pessoalidade. Então a gente já elimina texto literário também, né? Restando as duas primeiras alternativas que meus queridos alunos falaram. Gênero ou tipo? Oh my God! O que é que eu faço aqui? O que é um gênero textual para vocês? Vamos lá. A gente sabe que é gênero ou tipo, né? Deixe eu me apresentar para vocês. Quais as diferenças, pessoal, de gênero para tipo? Vamos lá, vamos pegar aqui o gênero do romance. Romance é um gênero textual, né? A gente sabe o que é. Professor, por um minuto ficou sério. Não, por um minuto eu fiquei esperando a resposta de vocês. Professor, é uma denominação dada a um tipo, a um texto. É uma denominação dada a algum tipo de texto? Você está falando de gênero ou de tipo? Gênero. O gênero textual, O problema é, professor, que para a gente explicar, a gente tem que usar tipo de texto, porque que outro nome nós podemos usar? vou lhe dizer uma coisa. O romance é um gênero textual? É, eu acho. Será? Conto é um gênero textual? Sim, Sim. eu queria dizer. Os Conto, gêneros poesia, textuais... poema. Pode falar, Taia. Então, é isso que eu queria dizer. Conto, poesia, poema, fábula, isso são gêneros textuais. Não é fácil de dar um significado, mas é mais simples dar exemplos. Entendi o que você quis dizer. E, sim, tá certo. Os gêneros textuais, né, eles se referem a diferentes formas que a gente tem de empregar a linguagem nos textos, tá certo? E o que é a tipologia textual? No caso, seriam os tipos, né? Ela está associada à estrutura. Pegou já? Se eu estou falando de estrutura e eu estou olhando para a redação, então eu sei que ela tem uma estrutura específica, que é o texto em... Prosa. Isso, texto em prosa. Então, se eu estou olhando para o texto e percebo que o que predomina nele é a estrutura, ou seja, a maneira como aquele discurso se organiza, então ele é um tipo textual, tá certo? Tipo textual. Só a aula de hoje está sensacional. Boa não, está sensacional. Onde que eu estava? Cadê meu mouse? Parece que travou. Parece que acabou a pilha. Professor ficou tão feliz que perdeu foi tudo. Não é porque ele tinha acabado a pilha aqui. Sim, eu estava fazendo a apresentação, né? Era. Segunda questão, tá? Só lembrando, só para ficar bem claro. Segunda questão é de tipo textual, tá bem? Agora vamos voltar aqui. Textual, letra B. Tipo Pelo textual. menos quando nós respondermos, quando nós formos
responder. Quando nós vamos copiar e responder, vamos fazer atividade, nós pelo menos já temos uma noção e praticamente as respostas. A maioria delas, né? Nunca se sabe. São só 4 questões. Mas vocês estão vendo como vocês pegaram bem a ideia da coisa, vamos dizer assim? A gente tá arrasando. Demais. Professor, o apelido, vamos dizer, quer dizer, a redação é um texto argumentativo dissertativo, é? Isso, dissertativo argumentativo. Desculpa, eu errei a pronúncia. É do contrário, mas tudo bem. Em algumas literaturas, até mesmo é falado argumentativo e dissertativo. Vamos lá. Terceira questão. Ixi, será que dá tempo? Dá. Leia. Abre aspas. É comum, no Brasil, a prática de tortura contra presos. A tortura é imoral e constitui crime, embora não exista ainda nas leis penais a definição do crime de tortura. Torturar um preso ou detido é abuso de autoridade, somado à agressão e lesões corporais, podendo qualificar-se como homicídio quando a vítima da tortura vem a morrer. Como tem sido denunciado com grande frequência, policiais incompetentes, incapazes de realizar uma investigação séria, usam a tortura para obrigar o preso a confessar um crime. Além de ser um procedimento covarde que ofende a dignidade humana, essa prática é legalmente condenada. A confissão obtida mediante a tortura não tem valor legal e o torturador comete crime, ficando sujeito a severas punições. Dalmo de Abreu Dallan. Pode-se afirmar que esse trecho é uma dissertação que apresenta em todos os períodos personagens individualizadas, movimentando-se num espaço e num tempo terríveis, denunciados pelo narrador, bem como a predominância de orações subordinadas que expressam sequência de acontecimentos. Só que está um pouco, está muito ou está zero dentro do que a gente estudou. Vamos para o próximo item. Um pouquinho. Tá um pouquinho, Pessoal, vamos né? fazer assim, vamos ler todos os itens e depois tirar nossas É conclusões? exatamente o que eu queria fazer. Vamos lá. Item B. Pode-se afirmar que esse trecho é uma dissertação que apresenta, em todos os períodos, substantivos abstratos que apresentam as ideias discutidas, bem como a predominância de orações subordinadas que sugerem ou que expressam o encadeamento lógico da denúncia. Letra C. Pode-se afirmar que esse texto é uma dissertação que apresenta uma organização temporal em função do pretérito, ou seja, do passado, jogando os acontecimentos denunciados para longe do momento em que fala, bem como a predominância de orações subordinadas. Gente, vocês viram orações subordinadas, né? Não, Não. a gente não chegou a ver. Não viram com a tia Brena ainda não, isso? Não, ainda não. Mas tem no livro, né? Do sexto. Não, sei lá, professor. A gente não viu ainda, professor. A gente não sabe o que é. A gente já viu Tudo bem. o oratório. Não lembro no momento direito. Tudo como bem, oração. mas para responder aqui, vocês não vão necessariamente precisar saber sobre as coordenadas sindéticas e assindéticas, nem as subordinadas, não. Tá certo? Mas eu coloquei porque eu pensei que vocês já tinham passado por isso. Mas tudo bem, vamos lá. É uma dissertação que apresenta uma organização temporal em função do, ou seja, uma organização de tempo em função do pretérito, jogando os acontecimentos denunciados para longe do momento em que fala, bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam prolongamento das ideias repudiadas. Pode-se afirmar que esse texto é uma dissertação que consegue fazer uma denúncia contundente usando, entre outros recursos,
a ênfase por meio da repetição de um substantivo abstrato em todos os períodos, bem como a predominância de orações coordenadas sindéticas, que expressam prolongamento de ideias repudiadas. O item E. Pode afirmar que esse trecho é uma dissertação que consegue construir um protesto persuasivo com uma linguagem conotativa construída sobre metáforas e metonímias esparsas, bem como a predominância de orações subordinadas, próprias de uma linguagem formal, natural para esse contexto. O que é que vocês me dizem? Essa daí eu não tô dando Não atenção. sei. Vamos com calma. Vamos começar de cima para baixo. Aliás, vamos dar uma volta aqui nas questões. Item E. Que consegue construir um protesto persuasivo, né, um protesto convincente, com a linguagem conotativa. O que é a linguagem conotativa, pessoal? Sentido conotativo é o sentido de... Sentido figurado. E na redação, a gente admite pode sentido ter. figurado? Não, tem que ter Não. denotativo. Então, a gente já elimina essa E aqui, né? Já está fora do jogo. Vamos aqui na A. Vamos aqui na A. Que apresenta em todos os períodos personagens individualizadas, movimentando-se num espaço e tempo terríveis, denunciados pelo narrador, bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam a sequência de acontecimentos. Vocês já tivessem visto, né? Eu pensei, desculpem, né? Eu já peço desculpas, eu pensei que vocês já tinham visto isso. Aliás, o livro de português está perto de acabar de vocês? Não. Longíssimo, professor. Então, em que capítulo? Tá na metade aqui. Bem na metade. Dizem 8 capítulos, vocês estão no capítulo 4? É? É por aí, professor. Pronto, isso é bom porque eu já sei até onde eu posso ir no conteúdo de produção também, né? Então vamos lá. Também só o professor tem uma quantia grande e a gente Tá bem. A gente nota aqui que as orações subordinadas não vão denunciar, né? Não vão predominar dando sequência de acontecimentos, tá certo? Por isso que a A não é o item que vocês devem marcar. Item B. Apresenta em todos os momentos substantivos abstratos que apresentam as ideias discutidas. Onde eu parei? As ideias discutidas, bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam o encadeamento lógico das ideias. Não por causa das orações subordinadas, né? Como eu já falei, talvez por causa dos substantivos abstratos. Mas como esse item está incompleto, também não deve ser marcado. Item C. Por causa da organização temporal em função do pretérito, jogando os acontecimentos para longe do momento em que fala, não necessariamente para longe, né? Bem como a predominância de orações subordinadas que expressam o prolongamento das ideias repudiadas. O prolongamento das ideias vai se dar por orações coordenadas, tá certo? A redação, ela também faz uma denúncia, tá, pessoal? Quando você dá o seu ponto de vista, você está fazendo uma denúncia. Você está dizendo, tem uma coisa errada aí, e a gente tem que corrigir isso. A gente tem que corrigir com a proposta de intervenção que você vai dar. Então, vamos ver aqui. É uma dissertação que consegue fazer uma denúncia contundente, ok? Oi. A gente já não vai no livro ou a gente já fazendo a apresentação que você está apresentando? Não entendi. A gente está fazendo livro agora? Ah, esse é um slide, cara. Nosso livro já acabou, lembra? Não tá com slide pra mim. Não está Então, saindo a tem que apresentação procurar para você? aí. Não, tá aparecendo a foto do senhor. No slide. Não, estou apresentando, sim. Pra mim Estou não tá. apresentando.
Continuando, Mandar vamos uma lá. print pro senhor. Vou continuar que ela já acaba, pessoal. Vamos lá. Pronto, agora apareceu. Tá bem. Que consegue fazer uma denúncia contundente, ok, usando, entre outros recursos, a ênfase por meio da repetição de um substantivo abstrato em todos os períodos, ok, bem como a predominância das orações coordenadas sindéticas, que expressam prolongamento das Nós não estamos ideias. na página que o senhor está lendo, nós estamos vendo uma página onde só tem escrita exposição, injunção e dissertação. Não, eu estou lendo. Peraí, eu estou mostrando a terceira questão, tá certo? Tava mostrando não, pra gente tava só as questões que o Taimon disse. Agora que apareceu a 3. O professor saiu. Ah, que ótimo. Pensando que minha mente trava. Isso Vamos é lá. Eu tô ironia, tá? vendo. Ó, todo mundo, eu não quero nem o microfone ligado agora, tá bom? Desliguem os microfones. Agora sim. Atenção. Temos menos de 2 minutos. Como eu ia dizendo, o item aqui vai ser o item D, tá bem? Na terceira questão, item D. Agora vamos lá. Quarta e última questão. Texto próprio para quem quer expor opiniões. Deixa eu até aumentar aqui. Ou persuadir alguma coisa, no qual se emprega o abstrato, que são conceitos, ideias e concepções. Tipo de texto que tem por objetivo influenciar o leitor ou interlocutor, com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica. Estamos falando da descrição, narração, exposição, injunção ou dissertação. Podem falar, pessoal. Agora sim. Professor, Oi, Exposição. creio que seja dissertação. também. Não, Mais alguém? Acho que é Dissertação. dissertação também, acho também. Acho que É dissertação. também. Vocês vão mandar muito bem na prova, viu? Exatamente, Não, pessoal. Dissertação. Item E. Ei, professor, Dissertação, item E. Tá bom? ei, professor, eu tenho uma pequena pergunta, professor. Antes do senhor Pode sair do falar. departamento. É o seguinte, olha, nós vamos resolver essa atividade e nós devemos colocar todos os itens ou nós só copiamos o enunciado e a opção correta? Eu acho interessante você sempre copiar tudo, tá certo? Que é para você ter no seu caderno, até mesmo como uma fonte de pesquisa. Vai te dar um problema na internet e não dá para ver o arquivo, ou vai que você formata o telefone e perde o arquivo, vai que você apaga sem querer. No caderno é mais difícil de você perder, né? Eu recomendo, né, por segurança, que você copie tudo, tá bem? Mas se Não, você quiser só mandar os itens, eu tô entendendo. Se você quiser só mandar os itens, eu aceito também, tá certo? É Bom, que pessoal, assim, já eu mando só o enunciado e a questão, que eu fico apenas com a questão correta, e acaba sendo mais rápido e prático, né? Nada a ver. Certo, tá certo. Mas eu quero que você copie tudo, tá bem? Eu vou de Não, saída, professor. deixar aqui com o professor Carlos Vitor. Até mais, pessoal. Boa tarde. Não,